Bom dia, estou aqui para o nosso devocional. Hoje, então, eu quero ler com você Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 10, né? Diz: Paulo é grato à igreja em Filipos. Alegro-me grandemente no Senhor por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, sobre o qual, na verdade, estáveis atentos, mas vos faltava ocasião apropriada. Não vos declaro isso por estar necessitado, porquanto aprendi a viver satisfeito sob toda e qualquer circunstância. Sei bem o que é passar necessidade e sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação, esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Tudo posso naquele que me fortalece. Entretanto, fizestes bem em participar da minha aflição. Sabeis, ó Filipenses, que durante os vossos primeiros dias do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja compartilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vós. Pois enquanto eu ainda estava em Tessalônica, generosamente me enviastes ajuda não somente uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja à procura de ofertas, mas busco preferencialmente o bem que pode ser creditado à vossa conta. Agora estou plenamente suprido, até em excesso. Tenho recursos em abundância, desde quando recebi de Epafrodito os donativos que enviastes, como oferta de aroma suave, como sacrifício aceitável a Deus. Mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ao nosso Deus e Pai seja a glória por toda a eternidade. Amém. Então, olha o que Paulo, nos ensina aqui. Paulo, ele passou por muitas situações difíceis enquanto ele pregava o evangelho. Chegou um dia em que ele estava numa viagem missionária, em que o navio veio a naufragar, mas Deus havia dito a ele que nenhum se perderia. O barco não sobrou nada, o navio, mas nenhum deles morreu. E naquele lugar aonde Paulo, ele foi lançado, lá em determinado local, numa ilha, ele foi fazer o fogo. Quando ele foi pegar ali a lenha, tinha uma víbora e ela picou a mão de Paulo. Ele só sacudiu e lançou ela no fogo. E aquelas pessoas que estavam ali já estavam esperando Paulo morrer, porque imagina, uma víbora, acredito que fosse uma serpente, o veneno dela é algo que, questão de poucos minutos, ele já entra na corrente sanguínea, chega ao coração e a pessoa começa, a morrer mesmo, passar mal. E eles pensaram, esse vai morrer, ele tinha algum pecado, eram os pais dele. Quando eles viram que nada aconteceu com Paulo, eles ficaram surpresos. Eles ficaram surpreendidos e eles queriam saber quem era Paulo, quem era o Deus de Paulo. Então Deus, gente, ele usa muitas situações para que a gente possa pregar o evangelho. E Paulo aqui, ele aprendeu a passar necessidades, a viver na abundância, a viver na escassez, assim como nós. Tem situações muitas vezes na nossa vida que se levantam, principalmente no financeiro. Graças a Deus a gente nunca teve falta de alimentos, Mas quantas pessoas às vezes têm? Tem essa falta, mas Deus supre. Deus dá um jeito de fazer com que o alimento chegue a estas pessoas, assim como Deus fez aqui com Paulo. E quando a palavra, gente, ela diz aqui que ajudou a passar, ele disse ali que ele aprendeu a passar fome, fartura, passando privações. Então aqui, o sentido da palavra fartura, usada aqui por Paulo, é o transbordar. Certamente o apóstolo se recordava dos seus dias de abastança antes da sua conversão a Cristo. Por crer e pregar o evangelho, teria perdido seus privilégios nas sinagogas e sido deserdado pelos familiares. Então Paulo aqui, ele começou a ter privações, porque ele abandonou
tudo aquilo que ele acreditava lá atrás e ele começou a servir a Cristo. Lembra que eu falei no devocional anterior que ele disse que tudo aquilo não passava de esterco. Então, quando ele realmente aceitou Jesus, teve aquele encontro real com Cristo e ele começou a viver realmente o Evangelho, a pregar o Evangelho, Paulo, nada disso afetava ele. Ele passava por tudo dando glória a Deus e Paulo mesmo disse: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Claro que não é fácil uma pessoa passar por privações, passar fome, passar necessidades, mas às vezes também é algo necessário para o crescimento dela. E às vezes, gente, tem tantas pessoas que têm tanto, estão acostumadas a ter tanto, que elas não são agradecidas a Deus nem pelo prato de comida que elas têm. E aqui, quando Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece. Então, todo cristão sincero, em razão da sua união vital com Cristo por meio do Espírito Santo, recebe um poder divino chamado dunamis, que no original grego significa força maravilhosa ou poder miraculoso. Esse poder é confiado pelo Senhor aos seus filhos em Cristo, com o objetivo de ajudá-los a superar todos os problemas e situações difíceis da caminhada cristã, segundo a vontade de Deus, algo como a garantia de Deus que o crente pode pagar o preço de andar na caminhada cristã, segundo a sua vontade, algo como a garantia de Deus que o crente pode pagar o preço de andar retamente, em um mundo distorcido pelo pecado, sem temer qualquer prejuízo real no presente e especialmente no futuro. A comunhão íntima e permanente com o Espírito Santo, isto é, com o Cristo vivo, é o segredo de toda a força e contentamento do apóstolo Paulo. Então, quando nós somos cheios do Espírito Santo, a gente recebe esse poder, a gente declara tudo posso naquele que me fortalece. Eu ouvi muitos relatos de pastores que no início da sua caminhada, até mesmo para manter a igreja aberta, a família passava por privações, mas ele mantinha todas as contas da igreja em dia para não fechar as portas. E depois, Deus os honrou grandiosamente. Alguns foram grandes líderes regionais, estaduais, pessoas conhecidas no Brasil, inteiro, alguns até fora do Brasil. Por quê? Porque Deus, ele testa, vamos dizer assim, ele prova o coração do homem, para ver se realmente o homem tem o coração voltado para ele, assim como Deus fez com Abraão, quando ele disse, vai lá e sacrifica Isaque, teu único filho. O Abraão foi, sabe por quê? Porque o Abraão disse, aquele que me deu é capaz de ressurgir, fazer ressurgir e ressuscitar dos mortos. Era a fé de Abraão. Então, Deus, ele vê a fé, o coração voltado realmente para as coisas do reino, para aquilo que realmente importa. E aqui, Paulo, ele diz, entretanto, fizestes bem em participar da minha aflição. Porque quando um cristão ou a igreja contribui com o sustento missionário, está participando ativamente das lutas e aflições de irmãos que entregaram suas vidas para levar as boas novas do Evangelho àqueles que, como nós, não tinham qualquer esperança. Então, quando a gente ajuda, quando nós participamos, gente, de uma obra missionária, quando você faz uma doação, quando você participa de uma obra missionária ou quando você manda o suprimento para que aqueles missionários continuem lá em um campo missionário, onde eles estão cuidando de órfãos, de viúvas, de crianças que foram deixadas órfãos e são abusadas, crianças que às vezes eles têm que comprar das mãos de guerrilheiros. Vocês não sabem do que está por trás. É algo muito triste.
Então, sempre que você tiver a oportunidade de ajudar alguém, ajude. De contribuir na tua igreja com 1 quilo de alimento, quando a igreja pede, né? Cada uma tem os seus costumes, de fazer uma cesta básica para quem precisa, porque você é recompensado. Paulo disse: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suas gloriosas riquezas, vai suprir todas as necessidades de vocês em Cristo Jesus. A palavra diz que mais bem-aventurado é o que dá do que aquele que recebe. Então, aqui a gente vê o exemplo do povo de Filipos, que se preocupou em mandar o suprimento para Paulo, porque Paulo ele vivia nessas viagens missionárias, ele fazia tendas, mas nem sempre ele tinha aquele tempo de fazer aquela tenda para viver, porque ele mesmo dizia, não podemos ser pesados para ninguém, o trabalhador é digno do seu salário. Então Paulo, quando ele ia fazer essas missões, ele fazia tendas, ele procurava ajudar e ele sabia que o trabalho que ele estava fazendo, Deus estava suprindo ele. Por isso que os pastores, gente, eles vivem da obra de Deus, porque teve homens e mulheres ali que abandonaram tudo, o seu trabalho, a sua família, e foram se dedicar 24 horas a fazer a obra do Senhor. Uns foram para o campo missionário, outros foram para igrejas, né? Outros de alguns ministérios trabalham durante o dia, né? E cuidam das suas igrejas à noite. Quando aqui na nossa cidade também tem isso. Mas muitos não, onde o ministério exige que a igreja fique aberta todos os dias, tendo ou não tendo culto. Então, eles vivem da obra de Deus, né? Então, nós precisamos orar, gente, por as pessoas que estão num campo missionário, orar pelos pastores, para que Deus sempre envie o suprimento, né? Todos os pastores que eu conheci, eles sempre dizem: fazer a obra, gente, é viver da fé. E Paulo vivia assim. Ele aprendeu a viver com privações, com necessidades, mas Deus sempre supria ele. Tanto que ele disse: agora eu tenho em abundância, eu tenho sobrando. Por quê? Porque ele nunca reclamou, porque Paulo nunca murmurou. E a murmuração, gente, ela traz só o que é negativo. As pessoas que murmuraram não entraram na terra prometida. As pessoas que não têm um coração grato. As pessoas que não olham com amor para tantas coisas. Tem um curso que eu estou fazendo, que ele já está terminando nas segundas-feiras à noite. Eu faço num grupo com umas meninas lá de São Paulo. E né, uma é lá daqueles lados do norte, lá do Pará, as outras são de São Paulo, eu sou aqui do sul. E elas lá, a igreja que elas frequentam, elas fazem obras missionárias. E ela disse que ela estava se comunicando com uma missionária que vive em Moçambique. E ela disse que é uma tristeza, mas ela aprende com o testemunho daquelas pessoas. Eles vivem com o pouco, com a escassez. Ela estava com um dedo machucado, ela não tinha dinheiro para comprar um antibiótico, e lá eles não dão, mas eles podem comprar, né, as receitas lá as medicações sem receita. E daí eles já tinham dito que antibiótico ela tinha que tomar, só que ela não tinha o dinheiro. E numa conversa com uma das moças, ela falou que ela não ia poder fazer, não estava murmurando. Ela disse: eu não vou poder fazer o almoço no domingo. Gente, às vezes eles comem só no domingo. Só no domingo eles comem lá. Nos outros dias eles comem qualquer coisa. Ela disse: eu não vou poder fazer o almoço porque eu estou com meu dedo inchado, machucado, porque lá tem uma bactéria na terra, gente. Olha como é que é. E ela entrou na unha dela, estava infeccionada. Ela disse que a unha dela estava horrível. E ela disse: meu Deus, fulana, ela disse não, ela não estava murmurando.
Ela disse: eu vou mandar um dinheiro para você, aí você pega e compra esse remédio. E no final ela agradeceu a minha colega por ter ouvido ela. Às vezes a pessoa só quer um pouco de atenção, ela só quer que alguém ouça ela. Ela disse: eu não estava murmurando. Ela disse: obrigada pelo seu tempo. Ela disse que quando ela falou aquilo, ela disse que depois que ela desligou o telefone, ela chorou, porque ela disse: a gente aprende a viver com tanto. A gente tem uma água quente no chuveiro, a gente tem uma cama confortável para dormir, a gente tem as coisas para comer, a gente tem acesso a médico, a gente tem acesso à medicação. Ela disse: a gente esquece de agradecer. E eles lá vivem com tão pouco, mas eles têm um coração tão agradecido. Então que você desperte com esta palavra, que você olhe para aquilo que você tem, que você olhe para a tua vida, para o teu trabalho, para a tua saúde, para a saúde da tua família, dos teus familiares, que você agradeça a Deus pelo teu emprego, pelos colegas que você tem, pelos patrões que você tem, pela provisão que você tem todo mês ali, quando você vai pegar o teu salário, assinar o teu contra-cheque, você tem a provisão para dentro da tua casa. E quantas pessoas não têm? Então nós precisamos ser gratos a Deus, ter um coração agradecido por tudo, porque Deus ele sempre prove todas as coisas. E a gente vê que quando as pessoas não murmuram, elas aguentam. Deus ele entra com a provisão, Deus ele entra com o milagre, ele faz alguém levar uma caixa de leite, ele faz uma pessoa levar uma cesta básica, ele move. Deus ele prove, Deus ele cuida, ele sustenta. Então que você fique com esta palavra, que é uma reflexão para mim e para você, de que nós precisamos ser gratos todos os dias, que a gratidão move tudo, a gratidão abre portas, a gratidão faz você entrar na terra prometida, a gratidão faz você avançar. E que o Espírito Santo esteja ministrando e falando muito mais ao teu coração. Em nome de Jesus, quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas, Pai, que ouvem esta palavra, que elas sejam abençoadas, edificadas, e que o Espírito Santo, Pai, venha mover o coração dela a ter gratidão, que ela seja grata pela família que ela tem, pelas bênçãos, pelo milagre, pela saúde, pela tua graça, que é o favor que nós não merecemos, mas o Senhor nos alcançou com o teu amor, com a tua graça, a tua compaixão e misericórdia através do sacrifício na cruz, aonde nós não éramos merecedores. E eu te agradeço pela vida de cada pessoa que ouve esta palavra e que ela seja grandiosamente abençoada, Pai, que ela tenha sua vida suprida, todas as suas necessidades, que o Senhor abra aquela porta de emprego, que o Senhor venha prover na saúde dela, que o Senhor venha prover na casa dela, que o Senhor venha abençoar aquele processo que está lá na justiça, que o Senhor venha trabalhar a causa desta pessoa em nome de Jesus, e que Deus te abençoe poderosamente no nome de Jesus.